Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Palavra de Deus, palavra que a gente entende. Meu nome é Marcos Veríssimo e a nossa série de podcast tem por objetivo trazer reflexões sobre os diversos modos de comunicação explorados por Deus, exatamente para se fazer entendido entre nós através da sua palavra. Ora, seja por meio de parábolas, sonhos, poesias, narrativas, histórias, provérbios, ditados populares e outros tantos meios, Deus sempre falou de modo claro e o seu objetivo sempre foi que nós o compreendêssemos bem. Será um prazer ter a sua companhia. Eu espero que este conteúdo seja bom para você e ao mesmo tempo te edifique, é claro. A alegria em Betânia já não podia ser vulgar e terrena, diz Plínio em sua obra sobre a vida do Mestre. A casa de Lázaro, aos olhos deste feliz autor, após a ressurreição, ganha um toque da mais profunda intensidade. Ele ousou, inclusive, conjecturar que o que por muito tempo eu, particularmente, não fui tocado a imaginar, não. Na eloquência do texto de Plínio, ele fala da possibilidade de Jesus ter passado a noite com seus discípulos, outra vez na casa de Lázaro. E se de fato aconteceu assim, Lázaro assume sua condição de bom hospedeiro e de grande amigo do Mestre e de seus discípulos. Segundo este autor, brilhava na casa uma viva alegria, mas não era uma alegria vulgar, uma alegria terrena. Lázaro andava, sorria, comia o pão que todos comiam, bebia o mesmo vinho, era motivo de todos os júbilos. O ressuscitado, de fato, era um documento vivo e uma revelação em carne e osso da eternidade. Vejam que, para nós, a alegria do testemunho de uma pessoa que vivenciou algo tão extraordinário possui um efeito de tamanha relevância. Mas o milagre da ressurreição do irmão de Marta e Maria me parece, inclusive, elevar alguns objetivos que sempre vão se desfechar em processos muito maiores do que nós podemos imaginar. Suas consequências, necessariamente, nunca permanecem nos espaços apenas da vida aqui na Terra, ainda que espantosamente seus resultados nos traga alegria e gozo incondicional. Que bom, porque desta narrativa também se extrai a certeza de que as coisas que se pede a Cristo, ele ouve e atende, tal como a irmã de Lázaro disse ao Mestre. E olha que para o cristão que realmente conseguiu atingir o sentido mais profundo de sua relação com Deus, acaba inclusive suprimindo a alegria apenas pelas consequências físicas ou materiais de tais realizações. Sua alegria e gratidão estão sempre ligados a valores eternos. Pelo que percebemos, a ressurreição de Lázaro, em seu aspecto mais amplo, chega a ser o milagre mais detalhado dos evangelhos. Em João, no capítulo 11, versículo 1 até o 29, temos que admitir que o autor bíblico, ao enaltecer tão cuidadosamente o modo como Jesus se movimentou, as decisões tomadas quanto ao tempo que ele demorou para ir a Betânia, seus diálogos, a expressão inclusive de seus sentimentos, os detalhes da oração que ele fez ao Pai, a estrutura que ele criou até que, por fim, chegasse a hora de chamar Lázaro para fora do túmulo. O que fica claro é que o autor sagrado, inspirado pelo Espírito, pretendia nos sugerir que a ressurreição em si não poderia ser vista apenas como um milagre de grandeza maior do que quem a realizou, ou seja, o próprio Cristo. Pois o milagre de Lázaro, como outros realizado pelo Senhor, sob nenhuma circunstância poderia suprimir qualquer nível de compreensão que alguém deveria adquirir sobre a pessoa do Filho de Deus. Pois é comum que nós aqui neste mundo de meu Deus
tenhamos uma injusta tendência em supervalorizar as coisas efêmeras e passageiras, nos esquecendo de outras estruturas superiores e eternas. Tudo fica em completa evidência à medida em que Jesus se esforça para deixar muito claro que ele e o Pai comungavam das decisões pertinentes à vida dos homens aqui na Terra. A grandiosidade dos métodos de Cristo, o jeito que ele faz, o impacto que ele cria, são realmente situações necessárias para colocar em evidência quem de fato está em foco e quem realmente merece ser louvado. Tanto ele como o Pai sabem como somos. Ele sabe que nós não suportamos a dor quando ela se intensifica além do que podemos resistir. Sim, de fato, ele nos conhece, sabe que não basta nos curar e nos deixar partir, sem aprofundar a possibilidade de nossa fé progredir. De modo que eu tenho que concordar com Deus e você há de convir comigo que quando no silêncio de nossa alma ele cria uma certa tensão para que ela seja capaz de perceber que neste mundo tudo é efêmero e de absoluto e eterno é somente Deus. Lázaro ressurge, mas quem deve permanecer em completa evidência é sempre Cristo. Cristo simplesmente chamou o seu amigo que havia morrido há 4 dias e que de alguma forma misteriosa a voz de Cristo se fez ouvir na eternidade. Lázaro, sai para fora. E o espírito de Lázaro a reconheceu como a voz do Filho do Deus vivo. Sim, o mesmo que no princípio estava com Deus, e em conformidade com o pensamento de João, sem ele, nada do que foi feito se fez. Logo, a porção imaterial ou o espírito do irmão de Marta e Maria voltou ao seu corpo, já em estado de decomposição. O mestre o chamava para voltar para a terra. E Lázaro voltou para reassumir sua vida física por mais um tempo. Esteve do lado de suas irmãs, com certeza. Se reconectou com seus vizinhos e amigos por mais um período de tempo não revelado no texto bíblico. Certo comentarista, então, ele insiste em dizer que, mesmo assim, o regozijo não podia ser mais pelas consequências físicas do milagre, mas sim compreender que todo aquele que pede um milagre ao céu busca uma felicidade neste mundo, por qualquer que sejam seus motivos. E quando Deus atende, ficamos certos de algo ainda mais extraordinário, que existe uma felicidade maior. Ser atendido por Deus, assim como Marta e Maria foram, significa ouvir uma voz que fala: eu existo, estou aqui e é para mim que deves vir. E nesta vida, nada permanece a não ser, de fato, as palavras de Cristo. Ao retornar para a vida aqui na terra, por mais impressionante que seja o fato dele ter estado em outro lugar, Lázaro não chega a ser o mistério da eternidade. Ele é, sim, a prova viva de que ela existe, pois Cristo o chamou de lá. Isto prova que ele, durante esses dias, esteve em algum lugar, pois, como afirma um de nossos comentaristas, que ninguém pode ser chamado de um lugar que não existe. Se o irmão de Marta e Maria voltou para casa, é fato que ele veio de uma outra realidade. Ele veio de uma realidade eterna. E o mais interessante é que tudo indica, pelo texto, que Cristo conhecia bem os domínios da eternidade, pois da eternidade ele também é Pai. Portanto, ele mesmo disse aos seus discípulos: nosso amigo está dormindo e eu irei despertá-lo. Plínio, um sábio teólogo, especialista na vida do mestre, faz a seguinte pergunta sobre o que haveria de importante agora a Lázaro haver ressurgido. O que importava para as irmãs terem recuperado o irmão, saindo do túmulo e voltando à vida?
Lázaro verificou, como suas irmãs verificaram, que o milagre maior não foi a ressurreição, porém o próprio Cristo, revelando-se o Filho do Deus vivo. Diante desta maravilha, desvanece toda a alegria por motivações terrenas, por expectativas passageiras. Mas quanto tempo ainda restaria para Lázaro, o amigo de Jesus, que havia voltado do mundo dos mortos? Pois, cedo ou tarde, ele iria retornar para o lugar de onde o Mestre o havia chamado naquele dia. Certamente, no testemunho da eternidade, temos Cristo consolidando sua vitória sobre a morte e o inferno, a fim de reunir eternamente ao seu lado todos os que foram lavados e remidos pelo seu sangue, onde não haverá dor ou pranto, e jamais choraremos por doenças, ou pelas perdas dos amigos, irmãos, pessoas distantes ou próximas. Cristo permanece vivo, tão vivo quanto ele estava no dia em que chamou Lázaro para fora do túmulo. Em seu corpo ressurreto e glorificado, assentado ao lado do Pai, sua voz sempre se fará ouvir por toda a eternidade, como a única voz sustentadora de seus filhos aqui na terra e acolhedora daqueles que partiram nele. Jesus nunca deixou de ensinar o sentido mais profundo do reino de Deus entre os homens. Nunca deixou de ensinar para os seus seguidores, de modo que todos que entenderam seus ensinamentos suportaram todo tipo de adversidade sem renunciar nenhuma etapa de seus sofrimentos por amor ao seu nome. Os dias, de fato, que estamos vivendo são difíceis, mas cremos, esses dias também passarão e nada vai superar o que o nosso bom Deus tem preparado aos que vencerem. Cristo, certo dia, disse aos seus discípulos, acalmando-lhes os sentimentos, uma palavra que também é boa para nós: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Que bom e confortável é para todos os que esperam em Cristo e se confortam com essas palavras.